Olá! Imagens do circuito de segurança de um prédio registraram uma grave situação, uma bárbara agressão na Tenente Luiz Meireles, nas proximidades da unidade de pronto atendimento, a UPA. O crime ocorreu na segunda-feira por volta de 10 da noite. A vítima é esse rapaz que aparentemente estava ali mexendo no lixo, procurando algo no lixo, quando começou a ser agredido violentamente por seis jovens, a socos, chutes e pontapés, e eles só pararam a agressão no momento que um veículo reduziu a velocidade e aparentemente a pessoa que estava no carro gritou com eles, pediu que parassem. E você viu ali na imagem, não bastasse a gravidade da situação até ali, antes de ir embora, um dos jovens ainda chutou com toda a força a cabeça da vítima, já caída no chão, já desacordada. Olha só, você vai ver que barbaridade ali na Tenente Luiz Meireles, 10 da noite, de segunda-feira. Você vê o carro vem, parece que o motorista fala alguma coisa, questiona, aí o bando aí, isso é um bando, espalha, né? O bando espalha. E por último vem o rapaz dar um chute na cabeça do homem que já cai desacordado em via pública. A informação de moradores aí dessa região é que ele foi atendido pelo SAMU e levado para o Hospital das Clínicas. Nós tentamos um posicionamento do hospital, né, sobre a identificação, sobre a situação de saúde desse rapaz, mas até a entrada desse boletim não recebemos aí o posicionamento do HCT. Também cobramos aí um posicionamento, né, pedimos o posicionamento da Polícia Civil, da 110ª DP, para saber se está sendo investigado, o que está sendo feito. Mas a informação é que até a tarde desta quarta-feira, pelo menos, o caso não havia sido registrado lá na delegacia. Não se sabe se essa pessoa não tem familiar, por exemplo, né, não sabe o que aconteceu, ou se a pessoa, a vítima, está internada ainda no HCT e por conta disso não pediu ajuda à polícia. Que situação, né? Que barbaridade. Não se faz ideia ainda do motivo dessa agressão grave, mas nada justifica, né? Nada justifica. Você vai pisando na cabeça do rapaz. E por último, olha só, vem lá o jovem, chuta a cabeça dele. Chuta como se fosse uma bola. Que absurdo, né? Que esses jovens aí sejam identificados, autuados, né? Se forem menores aí vão para a vara da infância e juventude, se for maior responder na cadeia, porque não pode se achar normal esse tipo de situação. Em Três Córregos, a Polícia Civil prendeu dois jovens que furtaram uma motocicleta, esconderam o veículo no mato e quando eles estavam lá retirando lá a moto do matagal, ali às margens da BR-116, em Três Córregos, foram aí enquadrados pela Polícia Civil, que havia sido acionada pela vítima, e chegou rapidamente, fez incursões ali em Três Córregos e chegou até o local onde estava a dupla, já saindo com essa motocicleta aí, não se sabe para onde. Lembrando que não muito longe dali, no Fischer, existe uma informação de presença de ladrões desse tipo de veículo, de moto, de carro, principalmente motocicleta. São dois jovens, um deles é menor de idade. Esse menor foi encaminhado à vara da infância e juventude para responder ao fato análogo a crime de furto, e o maior de idade para a cadeia, para o xadrez da 110 DP e depois para presídio na zona norte do Rio de Janeiro. Outra situação da segunda-feira, mas que só tivemos acesso às imagens do circuito de segurança nesta quarta, foi um acidente. Um veículo invadiu uma rede do supermercado Rede Economia, né, uma das lojas do supermercado Rede Economia, aqui no município de Guapimirim. Olha só que situação, né? Era o carro invadindo o mercado, 8 horas da manhã de segunda-feira. Havia 3 funcionários, ó, esse rapaz aqui mexendo na prateleira, 2 moças no caixa. Felizmente ninguém se feriu, né? Olha só as moças ali trabalhando, quando percebem elas são protegidas, né, pelo próprio sistema do caixa. E o carro só parou depois de bater lá na prateleira do mercado. Ainda tinha outro funcionário lá atrás fazendo a arrumação, ó, ele saindo correndo ali. Segundo o apurado, né, com representantes inclusive do supermercado, lá do Rede Economia, essa pessoa sofreu um mal súbito. Um idoso de 76 anos dirigia ali pela Avenida Dedo de Deus, né, sofreu um mal súbito
e acelerou o carro ali em direção ao mercado. Ninguém se feriu, nem os ocupantes do veículo. O SAMU foi acionado, prestou atendimento a esse idoso, chegou a levá-lo para um hospital de Guapimirim, mas ele não quis ficar internado. E aquela história do Teresópolis Futebol Clube teve um novo capítulo. Nesta quarta-feira pela manhã, a prefeitura realizou uma ação para retomar o espaço que foi doado pelo município 104 anos atrás para a prática esportiva. E segundo a escritura do imóvel, né, segundo indica lá a escritura do imóvel, caso não esteja sendo utilizado para a prática esportiva, deve ser devolvido à municipalidade. Então, diante dessa situação, várias denúncias de utilização inadequada do espaço e que há anos não se utilizaria para o futebol, a prefeitura fez valer aí o que está escrito, né? Você vê, inclusive, é informado nessa placa, foi colocada essa placa aí, é assim em outros locais também, né? Informando que o imóvel foi revertido ao patrimônio imobiliário municipal, segundo está aí no Registro Geral de Imóveis. Em nota divulgada à imprensa, né, a Procuradoria destaca a legalidade da ação, as várias denúncias sobre a utilização inadequada do Teresópolis FC e também informado, né, aqui uma fala do secretário de Meio Ambiente, Coronel Maia, que não se trata apenas de uma questão jurídica séria para a qual o município está tomando as medidas necessárias, mas também uma questão ambiental, né? Você vê ali caixa d'água aberta e outros problemas. Nas imagens aéreas aí feitas hoje cedo pelo Gilberto Oliveira, nosso cinegrafista, você vê duas coisas. A primeira dimensão, né? Olha o tamanho dessa área no bairro do Alto e a precariedade do que sobrou aí, né? Da arquibancada, do que era para ser o vestiário. Olha a precariedade do que ficou. E o que está virando o gramado. Cadê o gramado do Teresópolis FC? Um gramado onde já pisaram, inclusive, Pelé e Garrincha, que não poderia ter sido retirado. Retiraram. E caso você não lembre dos outros capítulos dessa história, né, que estourou na semana passada, foi divulgada aí, inclusive na Câmara, está sendo apurado também pela Câmara, a informação que o presidente do clube, o último presidente lá inscrito lá na documentação do clube, do Teresópolis FC, teria negociado todo esse espaço, o Teresópolis Futebol Clube, né, logicamente sua propriedade, com uma empresa pelo valor de 12 milhões de reais, por tudo isso aí. E recebendo como sinal um voucher de 4 milhões de reais para usar em obras da empreiteira e tudo mais, e o restante, 8 milhões de reais, seria quitado agora, na terça-feira, dia 15. Mas, diante de tudo acontecido, não teria sido feito, né, o pagamento. Aí, nessa história, é preciso frisar o seguinte: o que está na escritura do Teresópolis Futebol Clube, para ser utilizado em situações de esporte, para fins esportivos. Não pode fazer prédio, não pode fazer evento, não pode colocar concreto no campo, nada, é para prática de esporte. Teresópolis Futebol Clube, leva o nome ali do município, né? Olha a riqueza que é isso aí. Leva o nome do município. E além disso, essa empresa aí que teria negociado, né? Aliás, a empresa apresentou aqui as informações sobre o voucher e tudo mais, iria realizar alguns eventos aí, né? Congressos e afins, segundo informado pela própria empresa. Mas dizendo que manteria também a prática esportiva. A nota encaminhada até para a redação do diário. Mas não foi isso que entendeu o município, que depois de tanta polêmica agiu. Lembrando que há na Câmara a discussão, foi apresentado às comissões novamente, um projeto para o tombamento do Teresópolis Futebol Clube. Aí já complica qualquer pretensão que se tenha nessa área aí. Bom, o presidente aí do Teresópolis FC, esse último indicado na documentação, a gente vem tentando falar com ele desde a semana passada, desde a última, aliás, desde a primeira, né, reportagem sobre o assunto, né, quando foi discutido na Câmara, mas ele não respondeu ao contato feito pelo Diário. A InterTV divulgou uma reportagem sobre o assunto, o repórter Marcos Wagner, você deve lembrar dele, passou aqui pela casa também. Segundo o relato do Marcos Wagner, ele diz ter sido informado pelo presidente
informando, né, alegando ter sido vítima de um golpe e que seus advogados estariam tomando todas as medidas necessárias, né? Que situação, né? Vamos aguardar aqui, né? O município disse que já retomou, vou botar cadeado na porta, agora é da prefeitura, vamos tomar conta. Esperamos realmente que daqui para frente, se isso vai ser discutido, lógico, legalmente, né? Isso não vai se resolver dessa maneira assim tão fácil. Mas é o que está na escritura, né? A prefeitura diz que a prefeitura, se não estiver usando para esporte, pode retomar, a prefeitura foi lá e fez isso. Mas esperamos que realmente, né, consolidando aí a posse do governo municipal, se pratique esporte nesse local, né? Um time, imagine que maravilha seria um time aí com o nome da nossa cidade, Teresópolis Futebol Clube, aumentando essa arquibancada aí, melhorando a estrutura, e os times do Rio jogando aqui na cidade o Campeonato Carioca. Como é que seria? Teresópolis já tem a Grande Comari, já tem a CBF. Imagina que legal seria, né? Quem não viu o friburguense da cidade vizinha jogando aí? Vamos aí continuar acompanhando essa situação. A informação continua na área esportiva, mas agora a notícia legal, né? Notícia positiva aqui da cidade com a Maria Eduarda Maia. O ginásio poliesportivo Pedro Raj Jaara, o Pedrão, recebeu nesta terça-feira um jogo válido pela segunda rodada do Campeonato Carioca de Futsal. O time de Teresópolis, o Comari, recebeu o Vasco da Gama. Torcidas de ambas as equipes estiveram no Pedrão para prestigiar e apoiar seus times. O Cruz Maltino fez valer o peso da sua camisa, sua tradição e estrutura profissional e venceu a partida por 10-1. Com 2 gols, Vitor Renaud foi eleito craque do jogo. O gol do Comari foi marcado por Elias. E com esse resultado, o Vasco segue invicto na competição. Segundo o técnico da equipe Cruz Maltina, Johnny Alves, sua equipe ainda está em fase de construção, se adaptando ao seu estilo de jogo, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Ele também ressaltou estar feliz de ver que cada vez mais as cidades e o estado estão fazendo o futsal crescer nacionalmente. Do outro lado, o técnico do Comari, William Rabelo, disse que mesmo sofrendo com um placar elástico, a todo momento sua briga era para não abandonar a partida, seu estilo de jogo e todo o esforço e empenho dos jogadores e da sua equipe. Esse é apenas o segundo jogo desse projeto que assumiu no ano passado. A meta é se classificar na competição. A competição é promovida pela Federação de Futebol de Salão do Estado do Rio de Janeiro e conta com o apoio da Prefeitura de Teresópolis, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O próximo confronto no Pedrão será realizado no dia 29 às 20 horas entre Comari Teresópolis e Pati do Alferes na categoria adulto. Outra notícia do esporte no município é sobre o América do Rio, que enfrentou o Boa Vista em um jogo-treino na Granja Comari. A atividade faz parte da preparação de ambas as equipes para o Campeonato Brasileiro da Série D para o Boa Vista e para a Série A2 do Carioca para o América. O placar do jogo ficou empatado em 1-1. Os dois técnicos usaram vários jogadores dos elencos durante esse amistoso. A atividade foi a primeira do América aqui em Teresópolis em seu período de pré-temporada, que deve ser até o começo de maio, realizando pelo menos mais 3 atividades. A possibilidade de treinar no local foi negociada pelo presidente Romário, que tem um bom relacionamento com a CBF. A estreia da equipe americana será no dia 17 ou 18 de maio contra o Cabo Friense em partida válida pela Série A2 do Carioca. O prefeito Leonardo Vasconcelos decretou ponto facultativo na terça-feira, dia 22. Está aí, ó, saiu no Diário Oficial a informação, né, sobre o ponto facultativo. Lembrando que dessa forma a prefeitura fecha as portas nesta quinta, 18 horas, e só reabre na quinta-feira da semana que vem. Quinta da semana que vem. Porque na sexta é Sexta-feira Santa, feriado. Aí tem o feriado de segunda-feira, Tiradentes. Quarta-feira, São Jorge, dia 23. E virou aí o ponto facultativo na terça. Ou seja, tudo fechado. E só reabre semana que vem. Uma semana aí sem prefeitura. Então, se tiver que resolver alguma coisa, já aproveite para resolver amanhã. Vamos ver como ficam aí os setores da prefeitura nos próximos dias, né? Foi divulgado, além dessa publicação do Diário Oficial, foi divulgado as creches, escolas e centros
de educação infantil só voltam dia 24. Unidades de saúde, prefeitura e setores administrativos, fechados até o dia 24. Mantém plantão de 24 horas. Defesa Civil, Guarda Municipal, UPA, o SPA Dr. Eitel Abdala, o nosso Tirodor, no bairro de São Pedro, e o SPA de Bom Sucesso. Coleta de lixo segue normal, né? O pessoal da coleta trabalha bastante. Horto Municipal, visitação normal em todo o feriado, de 9 da manhã às 4 da tarde, e o borboletário de 9 da manhã até meio-dia, tudo isso com entrada franca. Parque Municipal Montanhas Teresópolis, funcionamento em todo o feriado, entrada franca, 8 da manhã às 5 da tarde. E lembrando que o Parque Montanhas tem a sede Tartaruga e também a sede lá em Santa Rita. Feira Teresópolis Artes Manuais, lá no Soberbo, todo feriado, 9 da manhã às 4h30 da tarde. Feira Arte, direto também até o dia 23, de 10 da manhã às 18 horas. Na Casa de Cultura, olha só, tem umas datas aí diferentes, né? Dia 19 de 2, 23. Funcionamento diferenciado, e a Casa da Memória Arthur Dalmaço, na Várzea, visitação normal, todos os dias de feriado, de 10 da manhã até 5 da tarde. Bom, sobre Semana Santa, recebemos hoje aqui na redação o padre Jorge Medeiros, da Matriz de Santa Teresa, que falou sobre a programação para a data. Estamos aqui na Diário TV, onde com alegria eu venho falar sobre a programação da Semana Santa, a semana que é o auge da vida cristã. Quinta-feira teremos a celebração do Lava-Pés, a instituição da Eucaristia, às 20 horas, na Igreja Matriz de Santa Teresa, onde nós preparamos a praça para acolher você e sua família, com galpão, com tendas, cadeiras, para melhor conforto de todos. Na sexta-feira, a celebração é às 15 horas, 3 horas da tarde, Hora da Misericórdia. Será presidida pelo nosso bispo, Dom Joel Portela Amado. E no sábado, sábado de Aleluia, a explosão de alegria, porque Cristo ressuscitou verdadeiramente, às 20 horas. E no domingo, missas da Páscoa, missa da alegria, o domingo da família. Missas 7 da manhã, 8h30, 10h30, 17 e 19 horas. E para todos vocês, uma feliz e santa Páscoa, e venha rezar, traga a sua família unidos em oração. Tudo pode ser mudado, tudo pode ser transformado pelo amor de Deus. Agora preste atenção, você que utiliza o estacionamento rotativo de Teresópolis, esse aí nas ruas da cidade. Uma decisão judicial proíbe a aplicação de multa para quem não pagar pela utilização das vias públicas. Lançado em 2023, o sistema de estacionamento rotativo de Teresópolis funciona de segunda a sábado, exceto em feriados, e abrange ruas da região central e do bairro do Alto. A Lei Complementar 315 de 2023 regulamenta o serviço, porém a legalidade da cobrança tem sido questionada judicialmente. Nesta quarta-feira, conversamos com o advogado Maurício Mendes, que representa uma moradora da cidade que acumulou diversas multas por suposto estacionamento irregular. A decisão judicial, ainda em caráter liminar, suspendeu as penalidades aplicadas à motorista, incluindo os pontos em sua carteira nacional de habilitação. O advogado explica o caso. No começo de fevereiro, minha cliente começou a receber uma série de multas em virtude do não pagamento do estacionamento rotativo. E era uma quantidade exagerada, realmente ela não tinha conhecimento de não ter pago o estacionamento rotativo, ela consultou a gente o que poderia ser feito. Estudando a lei do estacionamento rotativo, nós constatamos que havia uma previsão que após a lei ter sido publicada, durante 180 dias, ela seria regulamentada por um decreto. E nesse período, o município deveria editar uma nova lei que estabeleceria de forma definitiva quais seriam as áreas passíveis de cobrança. E essa nova lei nunca existiu. Então, no período em que foi regulamentado por decreto, por previsão legal, estaria correto. A partir do 181º dia, quando o decreto parou de produzir efeitos,
a cobrança só seria possível se houvesse a lei. Como não teve essa lei, toda cobrança, a partir do momento que o decreto parou de produzir efeitos, ela é indevida. E dessa forma não pode gerar nenhum tipo de efeito, entre eles a aplicação de multa, a perda de pontos na carteira, a suspensão da CNH. A Constituição da República, ela diz que compete à União legislar sobre trânsito. Então, a União editou o Código Brasileiro de Trânsito. No Código Brasileiro de Trânsito, há a permissão que os municípios regulamentem os estacionamentos em suas vias públicas, mas tem que haver regulamentação. E essa regulamentação, tem que ser uma previsão legal, ela tem que preencher todos os requisitos que a lei determina. Se não houver essa previsão, não é possível a cobrança, é o que nós defendemos. A previsão não foi feita da maneira correta, não foi feita a lei que complementaria a lei inicial, então dessa forma, desde que o decreto perdeu a eficácia deles, não poderia ter sido cobrado o estacionamento rotativo. No momento que as multas chegaram na minha casa, eu não consegui identificar do que se tratava, né? Porque ela não vem especificando o que é. E aí eu fiquei um pouco ali desesperada, apreensiva, porque são 5 pontos na carteira, né? Isso me preocupava bastante, porque são 2 veículos. E eu busquei a ajuda jurídica do Dr. Maurício Mendes, porque ele é referência na cidade nessas questões. E aí nós começamos a buscar, né, a legalidade da lei e tudo isso, ele foi se aprofundando e nós conseguimos ontem essa liminar na justiça, né, que suspendeu as cobranças, né, das multas, né, teoricamente, e dos pontos na minha carteira, muitas. Eu fui buscar, né, na minha CNH, e só na CNH já são 18, fora as que ainda estão por vir, né, que eu não sei. A partir daí você não estaciona mais no estacionamento rotativo da cidade? Não, desde quando eu descobri que as multas eram referentes ao estacionamento rotativo, eu parei de estacionar o carro na rua e estou parando dentro de estacionamento privado. Agora, Adriana, por que você foi multada? Porque você não retirou aquele ticket de estacionamento, é isso? Honestamente, não sei. Porque eu tenho o aplicativo, eu pago pelo aplicativo, o outro carro também, né, que não sou eu que uso, tem aplicativo e paga pelo aplicativo. E assim, sendo muito sincera, eu não sei de onde vieram esses valores e essas multas. A Diário TV buscou um posicionamento do governo municipal e a prefeitura informou que segue a Lei Complementar 315 de 2023, que regulamenta o serviço. Esse foi mais um boletim informativo direto da redação do Diário TV. Qualquer novidade antes de um próximo, você vê rapidamente na barrinha de notícias aqui da casa, nas redes sociais, Facebook e Instagram. Detalhadamente lá no site, que é o netdiario.com.br. Quem está no YouTube, clique no sininho, se inscreva no canal e fique sempre bem informado. Até breve!